E o Corinthians avançou e está animado com as grandes possibilidades de fechar a contratação do atacante Vitinho, que está livre no mercado. Corinthians está aguardando o pagamento milionário da CBF pela premiação da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E ainda falando sobre a classificação, o treinador Dorival Júnior exaltou o avanço do Corinthians para a próxima fase, também o planejamento feito nas últimas semanas, e fez questão de falar sobre a evolução que a equipe está apresentando. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após a classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil diante do rival na casa deles. O Dorival valorizou toda a preparação para os dois confrontos e ele já vê uma boa evolução na equipe. O Dorival fez uma preparação nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, pensando nesses dois jogos da Copa do Brasil, o jogo de ida e também o jogo da volta das oitavas de final contra o maior rival. No jogo contra o Botafogo, o Dorival mandou uma equipe praticamente toda reserva no primeiro tempo. Passamos sufoco, os caras fizeram um gol, no segundo tempo ele colocou os principais jogadores. O Corinthians empatou. No último final de semana, dentro de casa contra o Fortaleza, ele repetiu a estratégia e novamente nós conquistamos o empate. Para o jogo de ida, vencemos por 1-0, gol do Memphis, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, e o jogo da volta vencemos por 2-0 na casa do adversário, gols Matheus Bidu e também do Gustavo Henrique. Após a partida, classificação garantida, o Dorival falou sobre essa classificação, valorizando o planejamento e também já vendo a evolução da equipe. Vamos para as palavras dele. Nos preocupamos com detalhes. Preparamos a equipe nessas duas últimas semanas. Graças a Deus, conseguimos passar por um grande adversário. Estamos começando a encontrar um caminho um pouco diferente. O resultado do fim de semana já mostrava isso. Quando não acontecem vitórias, tudo se apaga. No Brasil é assim. Então, na visão do Dorival, o Corinthians mostrou uma evolução quando ele fala que está encontrando um caminho um pouco diferente e absolutamente que ele fez questão de frisar a preparação que ele fez pensando em buscar a classificação para as quartas de final e graças a Deus acabou dando certo. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: bom, o semblante do Dorival, a maneira dele falar já era totalmente diferente, demonstrando realmente um grande alívio por ter conquistado o objetivo pelo Corinthians estar nas quartas de final da Copa do Brasil. Porque se o Corinthians não tivesse classificado, ele no caso acabou, eu não vou falar abriu mão 100% de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque no segundo tempo ele colocou os principais jogadores, mas ele adotou uma estratégia pensando, priorizando esses dois jogos da Copa do Brasil, e graças a Deus deu certo. Ao meu ponto de vista, o Dorival neutralizou as ações do adversário. O Dorival ele impediu que o adversário conseguisse ter uma pressão inicial jogando na casa deles. Muitos vão dizer, mas eles tiveram um jogador expulso com 15 minutos. Tudo bem, mas antes da expulsão era o Corinthians que havia criado as principais situações e o Corinthians não deixou o Palmeiras à vontade para atacar. Então, e ainda nós vimos por diversas vezes o Corinthians ter vantagem numérica em determinados jogos, mas dentro de campo isso não prevalecer. Então, ao meu ponto de vista, foi um dos melhores jogos do Dorival sob o comando do Corinthians, se não foi o melhor. Uma equipe compactada, os jogadores todos fazendo aquilo que precisava ser feito, ninguém batendo cabeça dentro de campo. Então, ao meu ponto de vista, concordo com ele, teve essa evolução e claro, ele tem que valorizar mesmo essa preparação que foi feita nas últimas semanas, pensando nesses jogos, e deu certo, graças a Deus estamos nas quartas de final da Copa do Brasil.
E agora vamos falar sobre os valores milionários que o Corinthians está aguardando. É isso mesmo, o Corinthians está aguardando o Pix da CBF por ter garantido a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Enfrentamos o nosso maior rival pelas oitavas de final, jogo de ida na nossa casa, vitória por 1-0, jogo da volta na noite da última quarta-feira, dia 6 de agosto, na casa do adversário. Vencemos por 2-0, garantimos a classificação para a próxima fase da competição nacional. Com essa classificação, o Corinthians garante valores milionários da premiação da CBF. Corinthians aguarda um Pix de mais de 4.700.000 reais que a CBF pagará premiação por conquistar essa vaga. Um dinheiro que chegará em um momento muito necessitado. Estamos acompanhando aí todas as movimentações que o Corinthians vem fazendo para entrar dinheiro no caixa, para ter dinheiro nos cofres. Corinthians que tem até o dia 11 para pagar quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres. Corinthians foi condenado na Corte Arbitral do Esporte. Se não pagar, Timão sofrerá um transfer ban. Então o Corinthians aguarda ansiosamente esse Pix da CBF, como eu disse, de mais de 4.700.000 reais. A minha opinião quanto a essa premiação que o Corinthians receberá pela classificação para as quartas de final da Copa do Brasil é a seguinte: é por isso que eu sempre falo a vocês que o planejamento para investimento no futebol tem que ser somado. No caso, custos que você tem para, de repente, ter um elenco fortalecido versus o que você receberá de resultados em relação a isso, principalmente de premiações de competições. A Copa do Brasil mesmo, até o seu final, para quem é campeão, são praticamente 100 milhões de reais que se ganha. Então, é por isso que você tem que ter um elenco forte, competitivo, para ir avançando nas competições. Essa premiação, esses valores vão ajudar e muito. Estamos aí já no período de pagamento de funcionários, pagamento do elenco. Então, Corinthians falta dinheiro, sabemos a situação financeira. Então, esses mais de 4.700.000 reais que cairá na conta do Corinthians, de repente já até caiu, vai ajudar e muito. Qualquer dinheiro que entra no clube tem que ser exaltado, tem que ser comemorado, e o Corinthians aguarda ansiosamente esse Pix da CBF para, no caso, um dinheiro aí, como eu disse, que vai ajudar e muito os compromissos que o clube terá próximos dias, próximas semanas. Como eu disse, a principal preocupação é os valores ao Santos Laguna que o Corinthians tem que pagar, mas é um caminho que infelizmente o clube acabou entrando pela contratação do Félix Torres. Mas o importante, garantimos a classificação em cima do maior rival, tem que ser muito comemorado, e claro que esse dinheiro vai chegar em um momento, como eu disse, o Timão tendo muita necessidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade real de contratação. É isso mesmo, o Corinthians avançou nas últimas horas com os representantes para contratar o atacante Vitinho, e um desfecho já, digamos assim, é tratado com ânimo dentro do Corinthians, que um desfecho positivo deverá acontecer. O Corinthians está no mercado da bola, mesmo com enormes dificuldades para contratações. O Corinthians está no mercado tentando trazer reforços a pedido do treinador Dorival Júnior. Todos sabemos que o Dorival quer reforço, o Dorival precisa, aliás, necessita de contratações, já disse isso por diversas vezes, e o Corinthians trabalha para tentar atender os pedidos do treinador. Dificuldades para contratar, dentre elas, a principal delas, a dificuldade financeira, a falta de credibilidade no mercado, que está, no caso, ligada a isso. Tem aí a questão envolvendo o Santos Laguna, o Corinthians corre risco de sofrer um transfer ban. Então, não tem como contratar sem ter dinheiro, não tem como comprar jogadores sem ter dinheiro. Sem condições de comprar, o Corinthians tem que estar atento às oportunidades do mercado. Muitos nomes já surgiram, Corinthians negocia com alguns jogadores,
O atacante Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar, está difícil um desfecho. Ricardo Esgaio, lateral direito, que o Corinthians aguarda ele rescindir o contrato com o Sporting de Portugal. Caio César pertence ao Hilal, uma negociação tanto quanto distante. E um nome que surgiu no mês passado, como foi oferecido ao Corinthians, e ganhou forças novamente nas últimas horas, e as coisas avançaram rapidamente, é o atacante Vitinho. Vitinho, que tem 31 anos, passou as últimas temporadas no futebol da Arábia Saudita, ficou livre no mercado no início do mês passado, e o Corinthians intensificou nas últimas horas as negociações com o jogador. O fato do Vitinho, como eu disse, estar livre no mercado ajuda bastante. Estamos falando de um jogador que o Corinthians não terá que comprar, pagar direitos por ele. Claro, o Corinthians vai ter que acertar salários e luvas, mas pelo que se fala, pelas informações, as coisas já estão bastante avançadas e o Corinthians está animado que um desfecho positivo poderá acontecer próximas horas, próximos dias. Então, Corinthians avançou nas últimas horas pelo atacante Vitinho e está animado que a negociação poderá ser fechada. A minha opinião quanto ao Corinthians ter avançado e estar animado em relação ao Vitinho é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que recebeu algumas propostas do futebol brasileiro, também algumas propostas do futebol da Arábia Saudita, onde ele passou os últimos anos. É um atleta que tem as características que o Dorival Júnior pede, um atacante aberto de lado de campo. O Vitinho é um jogador que tem velocidade, o Vitinho é um jogador que é bom de drible, aquele atleta que tem a capacidade de quebrar linhas do adversário. Então, um jogador que atende, digamos assim, às necessidades que o treinador quer. Eu, particularmente, gosto da ideia de ter o Vitinho. O Vitinho é um bom jogador. O Vitinho é um atleta que chegará e vai dar uma versatilidade para o Dorival. O Dorival terá mais opções táticas para montar a equipe, de repente, com a presença do Vitinho, até pensando, de repente, num 4-3-3 e ter um centroavante fixo. Então, a chegada de um jogador como o Vitinho vai agregar até na maneira que o Dorival Júnior vai pensar para poder mandar a equipe a campo. Eu recebi informações que o Vitinho mesmo, com várias propostas, estava aguardando o Corinthians, estava esperando. O Vitinho está animado para jogar no Corinthians, o Vitinho quer jogar no Corinthians, e dentro do Corinthians o Vitinho já é tratado com ânimo as grandes possibilidades da chegada dele. Claro, ainda não tem nada resolvido, não estou falando para vocês que já está fechado, mas as chances de fechar nesse momento, elas são grandes. Absolutamente que no futebol as coisas podem mudar de uma hora para outra. De repente aí uma cláusula, algum pedido pode, no caso, travar as negociações. O Vitinho não é o primeiro atleta que a diretoria do Corinthians se anima, o próprio Vitor Sá também já causou ânimo, mas hoje o Vitinho, por estar livre no mercado, ele traz um ânimo a mais, porque o Corinthians não vai precisar, no caso, como está tentando fazer, negociar o jogador com uma outra equipe, como está fazendo com o Vitor Sá na equipe do Krasnodar. Então vamos aguardar as próximas horas. Para quem torce para a vinda do Vitinho, é torcer para as coisas darem certas, e é como eu disse, Fabinho Soldado animado, Dorival Júnior animado, Corinthians está animado, o Corinthians se animou com as grandes possibilidades de fechar com o Vitinho nos próximos dias. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, palavras do Dorival, vocês concordam com ele? Será que realmente o Corinthians finalmente evoluiu? E sobre os valores milionários da CBF, CBF tem que fazer o Pix, mais de 4.700.000 reais cairão na conta do Corinthians. Vocês acham que esse dinheiro vai ajudar? E sobre Vitinho, Corinthians animado com as grandes possibilidades de fechar com ele. E aí, vocês gostam do Vitinho? Gostam dessas grandes possibilidades do Timão fechar com ele? É um jogador que vocês acham que vai agregar
e bem no elenco do Dorival, também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!